cumprimento, amada, santa e gloriosa igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estamos em um período da história humana em que Jesus Cristo e os apóstolos, através das escrituras do Evangelho, estão nos revelando os falsos crentes dos dias de hoje. Bastam comparar as características de um homem cristão, seguidor de Cristo e dos seus apóstolos, evangelicamente falando e agindo. É um homem que dizem ser cristão em Cristo Jesus dentro das denominações religiosas de hoje, evangelicamente falando e agindo. Irmãos e irmãs, o nosso apóstolo Paulo nos deixou bem claro que, se imitarmos a ele, seríamos parecidos com Jesus Cristo. Que para sermos cristãos necessitamos de ter a mente de Cristo, andarmos como Cristo andou, sermos parecidos com Cristo. Necessitamos de ser parecidos com Jesus totalmente, nos tornarmos uma nova criatura em Cristo. Amém? Mas o que estamos vendo são os que se dizem cristãos sendo cada vez mais parecidos com os seus intitulados líderes religiosos, que foram incorporados pelos espíritos religiosos hipócritas de todas as eras do cristianismo. Sim, aqueles que mataram os profetas, que mataram o próprio Jesus Cristo e também mataram os apóstolos, enfim, continuam matando os homens de Deus, tanto fisicamente como espiritualmente falando e agindo. Mas, irmãos, como identificá-los? Eu vos digo, compara-os com o nosso verdadeiro pastor, o nosso mestre, com o nosso Salvador, com o Redentor Jesus Cristo e os seus apóstolos, evangelicamente falando e agindo. Se não forem parecidos, são falsos crentes, são lobos devoradores, são mercenários, são religiosos hipócritas, são anticristo. Podem até ser tudo, mas não são cristãos nascidos em Cristo Jesus, não são uma nova criatura em Cristo Jesus. Um cristão nascido em Cristo Jesus, ele não amaldiçoa, ele abençoa, ele não carrega rancor, ódio, mágoa, ele perdoa, ele se preocupa com o bem-estar do seu próximo, ele cuida, ele se dedica, enfim, ele quer e deseja sempre o bem, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele nasceu de novo, ele recebeu um novo coração, ele tem a mente de Cristo, ele vive em Cristo Jesus, vive através do Espírito Santo, ele é amor, porque Deus é amor, enfim, ele tem as características de Deus, ele tem os frutos do Espírito Santo, o levando a ser parecido com o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Esses frutos são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e muito mais. Enfim, se o referente cristão está fora deste padrão, ele não é cristão. Ele até pode ser religioso, mas cristão evangélico, isso ele não é. Amém? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, peço a todos os amados que meditem junto comigo nesta mensagem que se encontra em 1 Pedro capítulo 4, de 1 a 19, que diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando
em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo-o bem. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus e aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome por todos os seres viventes. Só tu, Senhor, és merecedor de todas as honras, de todas as glórias, de todos os louvores e de todos os poderes, porque só tu és majestoso, misericordioso, forte, poderoso, perdoador, onipresente, onipotente, onisciente, imutável, bom, santo, santo, santo. Amém. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. E não se esqueçam, continuem orando por todos de todas as nações e também por alguns líderes religiosos que estão totalmente cegos pelo Deus deste século. Amém? Fiquem na graça e paz.